A mudança climática já está afetando a Terra e tudo o que nela existe. Para evitar que estes efeitos sejam desastrosos, é necessário que o aumento da temperatura global não ultrapasse 1,5 graus. Para isso, as emissões globais devem ser reduzidas pela metade nos próximos 10 anos. É um grande desafio para governos, empresas e sociedades. Uma maneira de enfrentar este desafio é desenvolver as chamadas trajetórias de descarbonização. Estas trajetórias ajudam os governos estaduais e regionais a compreender e enfrentar a crise climática em suas regiões, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente, economia, saúde pública, recursos naturais, uso da terra, desigualdade social e poluição do ar. As trajetórias de descarbonização permitem aos líderes tomar decisões informadas e práticas sobre as formas mais eficazes de reduzir as emissões. Uma trajetória parte do objetivo de um governo de reduzir as emissões e analisar dados do passado para determinar como alcançá-lo. O objetivo é identificar os setores responsáveis pela maioria das emissões de gases de efeito estufa e as tecnologias, infraestrutura e investimentos que irão reduzi-las. O Climate Group dividiu em 9 passos o processo para construir e implementar uma trajetória. Este processo contribui para que os governos desenvolvam uma visão, identifique ações prioritárias e seus impactos e então implemente uma trajetória. 1. Identificar recursos e ambição. Desenvolver uma visão eficaz requer uma forte liderança política e amplo apoio do público. É necessário compor uma equipe central dedicada a encontrar e trabalhar com os grupos adequados para cada setor da economia e criar uma visão que funcione para todos. 2. Desenvolver um cenário base. Um cenário base informa os governos sobre as emissões futuras, com base em tendências históricas e em políticas atuais. Ajuda a identificar os setores com maiores contribuições nas emissões. Estes setores deverão concentrar ações de mitigação e servirão como ponto de referência para que os governos e as partes interessadas tomem decisões em diferentes cenários de trajetórias. 3. Definir metas e narrativa de visão. Uma visão deve descrever um futuro desejado. Os objetivos de redução de gases de efeito estufa devem ser ambiciosos, mas também realistas. É importante que todas as partes interessadas estejam envolvidas para torná-lo um sucesso. Ao completar estes 3 passos, os governos terão desenvolvido uma visão para a sua trajetória. 4. Identificar e elaborar ações. Os governos devem identificar as ações prioritárias que têm o maior potencial para transformar suas economias. Cada uma dessas ações deve ser SMART, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. 5. Modelar cenários. A modelagem de cenários é feita para tomar uma decisão informada sobre as formas mais custo-eficazes de descarbonizar e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. 6. Selecionar a trajetória. Para selecionar uma trajetória, a equipe central deverá apresentar e explicar os diferentes cenários modelados aos tomadores de decisão e, em seguida, chegar a um acordo sobre qual deles será desenvolvido. A trajetória ideal tornará realidade a visão definida pelo grupo para a região, através de ações que reduzam as emissões em todos os setores e contribuam para as metas socioeconômicas. Ao completar os passos 4, 5 e 6, os governos terão identificado ações prioritárias e seus impactos. 7. Elaborar protocolo de monitoramento. Avaliar os processos existentes de monitoramento e avaliação e de medição, relatórios e verificação e como estes poderiam auxiliar a nova trajetória. 8. Elaborar um plano de implementação. A implementação é um processo longo, portanto, o plano deve refletir o curto, médio e longo prazos. Deve incluir políticas e regulamentos de apoio, bem como a forma de acessar o financiamento necessário e garantir o acordo das partes interessadas. 9. Revisar e atualizar. Uma trajetória é um documento vivo e irá evoluir com o tempo. Ela deve ser atualizada pelo menos a cada 5 anos para se alinhar com os inventários globais no âmbito do Acordo de Paris. Os governos que tenham completado todos os passos da trajetória já estarão prontos para implementar seu plano e progredir para alcançar a visão de longo prazo. Com estes 9 passos, os governos em qualquer parte do mundo podem estabelecer e cumprir metas climáticas ambiciosas. Se isso acontecer, estaremos em uma melhor posição para limitar os efeitos do aquecimento global e construir um futuro mais seguro e próspero para todos.
Hoje em dia existe um esforço mundial para diminuir a emissão de gás metano que vem da ruminação dos bois. A gente foi conhecer um pecuarista de Mato Grosso que desenvolveu meio que por acaso uma dieta para os bois confinados que ajuda a controlar essas emissões. Quem conta essa história é o repórter Bruno Bortoloso. A dieta convencional do gado no coxo, num confinamento, quase sempre leva milho, que é uma fonte de energia, e algum capim, o chamado volumoso, com alto teor de fibra. E se faltar volumoso, o criador já sabe, aumenta o teor de acidez do sistema digestivo do boi, o que pode trazer uma série de problemas de saúde para o animal. Minha preocupação era tirar a acidez ruminal, provocada por excesso de amido, que vem dos grãos, né? Seu Márcio Jorge cria cerca de 300 cabeças de boi em Rondonópolis, sudeste de Mato Grosso. Mesmo sabendo da importância do volumoso, ele sempre achou muito difícil oferecer tudo que os animais precisavam. Porque dá muito trabalho, eu não tinha estrutura. Para ter volumoso, eu preciso comprar máquinas caras, preciso fazer silagem no ano anterior. Eu tentei fazer uma ração sem volumoso. A ração sem volumoso exige alguns aditivos e o seu Márcio queria mexer nas fórmulas já existentes no mercado. Além de pecuarista, ele é engenheiro florestal e professor de química. Como eu tenho uma facilidade muito grande em química e bioquímica, eu comecei a analisar os elementos que eu poderia utilizar para tirar o efeito colateral da falta do volumoso. E em 94 eu consegui chegar na primeira fórmula. Ele acrescentou na ração moléculas tratadas de lisina e taurina. Esses elementos controlam o excesso de ácido produzido no rumen dos animais. Então esse desenvolvimento foi o único para poder chegar numa dieta sem volumoso. A fórmula deu tão certo que em 2006 ele abriu uma fábrica de ração para vender o produto, devidamente registrado no Ministério da Agricultura. No ano passado, cerca de 300 mil animais confinados foram engordados com essa dieta desenvolvida por ele, principalmente em Mato Grosso. Com a nova fórmula, seu Márcio buscou resolver o problema da falta do volumoso na ração. Conseguiu, mas acabou acertando naquilo que ele nem imaginava. E eu notei que os animais não ruminavam e a partir daí eu falei, você não está ruminando, então não está produzindo gás. Essa foi o fio da meada. Na verdade, com essa ração o gado rumina, mas muito menos. E isso diminui a produção do gás metano, fruto do processo digestivo de ruminantes e um dos responsáveis pelo aquecimento global. As inovações do Márcio foram parar no Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, no município de Sertãozinho. Aqui, pesquisadores estudam a emissão de gases ligada à atividade pecuária. O que a gente está testando aqui são alguns aditivos e alguns produtos inovadores para identificar sistemas de produção que reduzem a emissão de metano e, ao mesmo tempo, mantêm a produção do animal. O zootecnista Geraldo Balieiro é o coordenador da pesquisa. Ele já estuda a dieta desenvolvida pelo Márcio e algumas outras fórmulas há 10 anos. Aqui ele separou o gado em 3 piquetes, cada um com 12 bois, num sistema de confinamento. O primeiro grupo come a dieta controle, que é a mais comum no Brasil. Na composição vai o concentrado à base de milho, uma baixa quantidade de volumoso e um antibiótico, que serve para corrigir os problemas causados pelo pouco volume de fibra ingerido pelos animais. Uma dieta convencional que usa o antibiótico ionóforo, que é a monenzina, que foi banida na Europa, foi banida na Califórnia por problemas de causar resistência bacteriana e em breve vai ser banida no Brasil. De qualquer forma, os países envolvidos não compram mais a carne com esse sistema de produção utilizando antibiótico. O segundo grupo come quase a mesma dieta. A diferença é que no lugar do antibiótico são usadas algas marinhas. Elas são um aditivo alimentar que tem alguns compostos bioativos que resolvem o problema da baixa ingestão de capins. Para o terceiro grupo, é oferecida a ração formulada pelo seu Márcio em Rondonópolis. Os pesquisadores desenvolveram toda uma técnica para medir a emissão do gás metano, que é armazenado nesses cilindros. Eles são colocados no lombo dos animais e ligados a uma mangueira que fica ao lado da narina do boi, que capta os gases emitidos na ruminação. Os cilindros não são colocados somente em cima dos animais, mas
também são alojados no ambiente em que eles ficam. Aqui estão presos nesta estrutura de ferro. O objetivo deles é captar o gás metano que está circulando no ar. De forma que a gente possa descontar, depois de analisados essas concentrações dos cilindros, para que essas concentrações não sejam atribuídas à emissão dos animais. O trabalho de coleta durou uma semana. Nesse período, os cilindros eram trocados a cada 24 horas e enviados para essa unidade da Embrapa, que fica no município de São Carlos, também em São Paulo. E é aqui no laboratório onde os especialistas da Embrapa vão analisar a quantidade de metano armazenada em cada cilindro. Essa etapa aqui, ela leva em torno de 20 dias. A gente tem um equipamento bastante complexo, é uma metodologia bastante delicada e os resultados demandam esse trabalho todo analítico muito criterioso. Cada animal que consumiu a dieta controle, com volumoso, concentrado e antibiótico, emitiu 261 gramas de metano por dia. Os que comeram a dieta 2, com algas e sem antibiótico, emitiram 15% a menos, 220 gramas. No grupo que consumiu a ração sem volumoso, desenvolvida pelo seu Márcio, a emissão foi 77% menor, apenas 60 gramas por dia. Um dado importante, o ganho de peso foi parecido nas 3 dietas. Os animais nesse trabalho têm ganhado de 1.700 a 2 quilos por dia. É mais ou menos o que acontece também nos confinamentos convencionais. Foi fantástico o resultado. Uma dieta sem volumoso, isso é uma revolução, é um paradigma. Não? O ruminante não precisa de comer volumoso, ou seja, ele comer igual um suíno, igual um ave, é muito importante. E agora essa redução do metano, imagina, melhorar o meio ambiente. Importante dizer que o metano não é o principal gás de efeito estufa do Brasil nem do mundo. O gás carbônico, que vem da queima de combustíveis fósseis, é o principal gás. Mas nós trabalhamos com pecuária, nós não trabalhamos com petróleo. Então, cada setor tem a sua responsabilidade para trabalhar com estratégias para reduzir as suas emissões. A agropecuária também precisa buscar alternativas para emitir menos e continuar produzindo uma carne de alta qualidade. Na última Conferência do Clima das Nações Unidas, o Brasil e outros 100 países se comprometeram a reduzir em 30% as emissões de metano até 2030. Nesse cenário, toda contribuição é bem-vinda.